Diga obrigado, Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, por favor. Amém? Chegou o grande dia, pessoal, onde o Senhor Jesus ele entregou a vida dele por nós, e hoje fazendo memória. Tenho certeza que hoje será o dia que Deus ele preparou para entregar, irmãos, os seus segredos e as suas revelações a todos nós. Quem crê, diga graças a Deus. Irmãos, dá uma mensagem especial para vocês. Eu creio que o Senhor Jesus ele vai falar no nosso coração. E é algo completamente diferente, porque quando a gente tem uma reunião com o mestre especial, a gente lembra de Jesus, falamos da morte, da crucificação, tratamos disso. Mas eu quero tratar de outro assunto, irmãos, envolvendo isso, porque quando Jesus ele morreu, ou melhor, antes da sua morte, a gente já deve ter visto em filmes, como hoje também está passando bastante emissoras, o filme falando de Jesus, da sua morte. A gente consegue até lembrar de algumas cenas de Jesus, irmãos, ele recebendo aquelas marcas no seu corpo, aquelas chicotadas que Jesus levou, a coroa de espinho que foi colocada na sua cabeça. E a gente, irmãos, ali, até assistindo esses filmes, a gente até sente aquela dor, até daqueles cravos sendo fincados ali nas mãos e nos pés de Jesus. Coisa séria. E a gente, quando assiste, a gente se comove, a gente sente ali, e a gente até chora, porque a gente vê aquelas marcas. Aquelas marcas, era para ser em nós. Só que naquelas feridas que foram abertas em Jesus, estavam os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Naquelas marcas que foram colocadas em Jesus, havia todos os males. Por que isso? Porque, irmãos, era para sermos nós. Só que o amor de Deus foi tão grande que Ele colocou essas marcas no seu filho. Só que nós hoje devemos carregar as marcas de Jesus em nós. Lá no livro de Gálatas, a gente vai entender isso. Capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas é antes de Efésios. Capítulo 6, versículo, irmãos, 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Todos acharam, irmãos? Quem tiver dificuldade, é só pedir para os irmãos toda essa atenção, porque isso aqui é muito importante para nós. Eu peço que você nem leia o versículo antes de eu ler com você. Só leia quando eu ler junto. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Diz assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vou repetir de novo. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quem disse isso, pastor? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um homem muito usado por Deus. Ele tinha essa consciência de levar no seu corpo as marcas de Jesus. A pessoa que serve a Deus de coração, irmãos, ela tem que levar no seu corpo, na sua vida, as marcas de Jesus. Mas, pastor, o que seriam essas marcas de Jesus na minha vida, no meu corpo? A gente vai entender. Vamos entender aqui o que significa a marca. A marca, irmãos, é um sinal que a pessoa tem
digamos, no seu corpo. E aquele sinal, essa marca que a pessoa tem, diferencia ela das outras pessoas. E quando nós temos as marcas de Jesus, irmãos, em nós, nós somos diferentes das outras pessoas. Por quê, pastor? Porque nós servimos a Deus. E quem serve a Deus tem essa marca. É diferente. Malaquias 3,18 diz: e vereis outra vez a diferença daquele que serve e daquele que o quê? Não serve a Deus. Então, irmãos, a gente nota a pessoa que é diferente. Quando a gente vê uma pessoa que é de Deus, você logo observa isso. Fulano é diferente. Mas por que ele é diferente? Ele tem as marcas de Jesus. Ele carrega no seu corpo isso. E que marcas são essas, pastor? Eu aqui, irmãos, eu coloquei 4 marcas, dentre tantas, só que o tempo não vai permitir eu falar, mas 4 marcas importantes que nós devemos ter, irmãos. Aqui no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Primeira marca de Jesus, irmãos. Qual é a primeira marca que nós devemos ter na nossa vida, no nosso corpo? Primeira, a humildade. Primeira marca. Quero que você preste bem atenção nisso para você não esquecer. Se possível, eu quero que você anote, grave aí no seu celular, pega aí o bloco de anotações, escreva. Porque depois dessa mensagem, a nossa vida não vai ser mais a mesma. Porque você vai entender, se você quer ser uma pessoa de sucesso, quer dar aquela alavancada na sua vida, você precisa ter as marcas de Jesus que eu vou dizer hoje. Primeira marca, humildade. Capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 5, diz assim: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Só um parênteses aqui. Tem coisas que Deus faz que a gente não sabe, mas Ele diz aqui: aquilo que você não sabe agora, você vai saber depois. Quando? Não sei. Porque às vezes a gente não entende certos agir de Deus, irmãos. Deus agiu desse jeito, mas deixa Deus agir, a gente não entende. Um dia a gente vai entender. Versículo seguinte: e disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha que coisa séria. Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Eu posso falar até do batismo. A pessoa que não passa pelo batismo nas águas não tem parte com Deus. Pastor, isso é sério, pastor? Forte? É forte, mas é a verdade. A pessoa que ainda não passou pelo batismo não tem parte com Deus. Você que ainda não é batizado, eu faço votos que você se batize, para que você passe a ter essa comunhão com Deus. Primeiro domingo de abril, dia 3, nós vamos ter o batismo. Aproveite esse dia, entregue a sua vida a Deus. 3 de abril. Continua. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos.
Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Que exemplo que Jesus deu para nós, irmãos? Um exemplo de humildade. Ele mesmo dizendo: eu mesmo, sendo mestre, sendo Senhor, lavei os seus pés, então vós também lavem os pés uns dos outros. Ele mostra para nós, irmãos, tamanha humildade que ele teve. Mesmo sendo mestre, mesmo sendo Senhor, ele se dobrou diante dos seus discípulos e começou a lavar os pés. Nós temos que ter essa marca de Jesus em nós, irmãos, a humildade. Se nós não temos essa marca chamada humildade, irmãos, nós não servimos para servir a Deus. Porque o Senhor Jesus foi o homem mais humilde que existiu na terra. E olha que ele era filho de Deus, mas não teve nenhuma regalia. Foi até a morte de cruz. Não se achou superior a ninguém. Ele mesmo disse: aquele que quer ser o maior, seja o menor. Não é porque, irmãos, alguns têm uma condição financeira melhor que a outra, que tem que ficar esbanjando, se achando superior a todo mundo. Eu sou mais inteligente que fulano, que ciclano. Não, tem humildade. Jesus, ele era humilde. Nós temos que ter essa marca, irmãos. A marca da humildade que Cristo teve, nós temos que ter também. Diga graças a Deus. Que nós, irmãos, possamos andar nessa humildade. Humildade para reconhecer até certos erros, baixar a cabeça e reconhecer que o Senhor é Deus. Primeira marca. Segunda marca de Jesus, Mateus capítulo 18. Eu não vou ficar muito na mensagem, porque eu poderia falar mais sobre a humildade, mas eu vou pedir a Deus para estender essa mensagem até domingo, que é muito importante. Evangelho de Mateus capítulo 18. A segunda marca, que é uma das mais importantes das 4 que eu citei aqui. Capítulo 18 de Mateus. Segunda marca é qual, pastor? A marca do perdão. Eu não sei se muitos aqui podem até se identificar com o que a gente vai ler aqui agora, irmãos. Mas eu quero que você preste bem atenção nisso. Porque o perdão é algo que o diabo, quando age, ele não deixa a pessoa liberar. Ele não deixa. Então eu quero que você preste bem atenção no que a gente vai ver aqui agora. Não deixe nada te atrapalhar, nem levante para nada. Porque Deus vai falar com você aqui, ó. Capítulo 18, versículo 23. Diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos entender 10.000 talentos como 200.000 dias de trabalho. Muitos dias de trabalho. Digamos que era uma dívida impagável. Versículo seguinte: e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, 100 reais, vamos entender. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha que coisa séria, irmãos. Eram duas situações semelhantes, só que as dívidas não eram iguais. Um devia muito, não podia pagar. O outro devia pouco, tinha condições de pagar, não naquele momento. Mas veja aqui, irmãos, o homem que tinha a sua dívida impagável foi perdoado. Sabe quem é essa pessoa? Somos nós. O rei aqui representa o próprio Senhor Jesus, porque nós temos uma dívida impagável com Ele, porque nós éramos pecadores, éramos pessoas ruins, pessoas que iam contra a palavra de Deus, éramos pessoas, irmãos, que fazíamos coisas que Deus condenava, mas pela sua infinita misericórdia, Ele nos perdoou dessa dívida impagável. Só que ao contrário, esse mesmo homem que foi perdoado por uma dívida menor, ele não perdoou. E às vezes somos nós, irmãos. Nós sabemos que Deus nos perdoou, mas tem situações que por pouca coisa nós não perdoamos o nosso próximo. Preferimos guardar aquela mágoa, guardar aquele ressentimento, mas não liberamos o verdadeiro perdão. Pastor, perdoei, mas é ela lá e eu aqui, então você não perdoou. Você não carrega essa marca de Jesus na sua vida. Perdoar é quando você lembra e você não sente nada. Perdoar é quando você vê a pessoa e você trata ela da mesma forma como você tratava antes. Mas essa pessoa me fez mal, pastor, me prejudicou, fez isso, fez aquilo. Mas quem carrega a marca de Jesus tem essa capacidade de perdoar. Amém. E esse homem não teve a capacidade de perdoar. O que é que o rei fez? Colocou ele na prisão. Quem não perdoa, fica aprisionado, irmão. Não consegue dormir direito. Fica com aquilo no coração remoendo. Pior, ele diz aqui, ó, no versículo 34, entregou aos atormentadores. A pessoa que não consegue perdoar, ela vive atormentada. É um tormento que vem da parte do inimigo para aquela pessoa, que ela não sabe como se livrar daquilo. Mas a única coisa que pode libertar esta pessoa é liberando o perdão. Mas é um perdão de coração, como o Senhor diz: se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Tem que ser do coração. O perdão. A segunda marca de Jesus. Temos que carregar conosco o perdão. Terceira marca de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Capítulo 11. Do livro de Marcos.
Terceira marca de Jesus, temos que carregar conosco, a marca da fé. Evangelho de João, de Marcos, capítulo 11, versículo 12. 11, 12. Diz o texto sagrado: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos, o que, irmãos? Ouviram isso. Pula para o versículo 20. 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. O que fez aquela figueira, irmão, se amaldiçoar? A fé de Jesus. Porque quando ele queria algo e não obteve, ele amaldiçoou aquela figueira. E os discípulos, quando viram aquela figueira seca até as raízes, se assustaram. Mestre, olha a figueira, se secou. Jesus disse: tende fé em Deus. Qual é a lição que nós tiramos daqui? Irmãos, através da nossa fé, que é uma marca que temos que ter de Jesus em nós, nós podemos, irmãos, amaldiçoar todas as obras do diabo, toda doença, toda enfermidade, através da fé. Se nós não tivermos essa fé, que é uma marca de Jesus, que temos que ter em nós, nós não teremos autoridade para mandar, irmãos, o mal embora, ou amaldiçoar, seja o problema que for. Com essa terceira marca de Jesus em nós, irmãos, não há problema que fique, irmãos, de pé no nosso caminho. Diga glória a Deus. Não há. Através da sua fé, você tem essa autoridade de exigir que o mal caia por terra e que ele desapareça da sua vida. Diga graças a Deus. A quarta marca de Jesus, que é a principal, a marca do amor. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Carregue as marcas de Jesus na sua vida, irmão. Capítulo 8, versículo 1. Quem achou, diga amém? Amém. Diz assim o texto: porém Jesus foi para o monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em quê, pessoal? No adultério.